Glória a Deus, aleluia a Deus, louvado seja Jesus. A palavra diz, irmão e irmã, se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo será negro, mau, escuro, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Cuidai-vos que a luz que há grande de ti não seja treva. Então quer dizer que a treva também resplandece para o mal, não para o bem. Mas a candeia do corpo é os olhos. Ori me clama. O Espírito Santo revela a palavra para nós. A candeia do corpo é os olhos. A candeia é que ilumina. Os olhos é quem ilumina. Temos que ter olhos então bons. O que é ter olhos bons? Olhos bons é para ver o lado bom das coisas. Olhos maus, ver o lado mal das coisas. Então, o que estava na vida de Cristo era olhos bons, era luz. Imagina todo o sofrimento de Cristo. Se o ponto de vista de Cristo, se os olhos de Cristo não fossem bons, não haveria luz, ele não suportaria as coisas. Então, logo se vê que os olhos de Jesus Cristo eram bons, ver o lado bom da coisa. A palavra diz que em Hebreus que Jesus ele foi o lado bom da coisa, do seu sofrimento, que ele foi preparado, padeceu, aperfeiçoado por Deus no sofrimento. Ele foi aperfeiçoado pelaquilo que padeceu para por Deus o autor da nossa salvação. Então diz que o sofrimento, o padecer, trouxe a aperfeiçoação para Cristo. Está escrito em Hebreus. Então, os olhos bons de Cristo, nós podemos ver que aquilo lhe trazeria algo bom. O lado bom da coisa, do sofrimento de Cristo, foi o perdão da nossa ofensa, nosso pecado, a salvação da nossa alma e a aproximação com Cristo. Veja, com os olhos bons olhava Jesus. Até que ele disse, Pai, não sabeis que eles fazem, perdoa eles, pois não sabem que vós sabes. Esse é o lado bom. Olhava bem então os apóstolos, irmão. Eles tinham, com Deus, como olhos bons, porque tudo que sofria um apóstolo daquele tempo de Roma, a primeira coisa que somente o imperador de Roma tinha que ser adorado como Deus, como rei dos reis, Senhor dos senhores. Fora isso era blasfema, fora isso era algo de perseguição. A segunda coisa, eles tinham um reino, confessasse 8 reinos também viria perseguição. Então tudo isso trouxe a perseguição para os apóstolos. Então tanto padeceu um apóstolo na luta como na ofensa, mas os olhos bom dos apóstolos, né? Os olhos bons, o olho bom, o lado bom da coisa é a salvação das almas, obra, o cumprimento do sofrimento de Cristo no seu corpo. Então, por isso tudo sofreu um apóstolo, essas coisas antigas. E agora nós, irmão, qual é? Será que temos olhos bons, olhos maus? Porque os olhos são a candeia da vida. Resplandece para o bem ou para o mal. Será que a luz que a ti é treva ou a luz que a ti é luz de vida, de salvação? Porque se nós somente olharmos com os olhos do ponto de vista mal, não suportaremos as provas. Não suportamos as perseguições, as diversidades, os problemas rotineiro e familiar que vêm sobre nós. Pois, ainda que a gente não saiba por tal sofrimento e luta que vem a nossa fraca, pequena pessoa, temos que ter um ponto de vista bom. Foi mesmo Jó quem falou, que não sabia, ele não sabia aquilo que falava, trepicava, mas ele fechou a sua boca. Ele, o Senhor, eu perguntarei, o Senhor me esclarecerá. Eu perguntarei, o Senhor me responderá. Falei daquilo que não sabia, porque Jó falou daquilo que não sabia. E o Senhor explicou para ele.
porque ele tinha os olhos bons. E muitas vezes nós falamos daquilo que não subimos, daquilo que não compreendemos, que somente o nosso Deus sabe e tem a resposta. Mas que nós podemos ter olhos bons. Podemos ter olhos bons para que a luz que é em nós seja boa da salvação. Porque, irmão, se na hora da adversidade, na hora da luta, na hora dos problemas, se nós não tiver o ponto de vista bom, os olhos bons, ver o lado bom das coisas, o lado bom da vida, como é que resistiremos? Como é que venceremos? Paulo disse que em tudo sei igual a Deus estar com Cristo, pois confio naquele que me fortalece. Sei tanto está ter e não ter, ter o muito, a bonança, como ter o pouco. Tudo eu sei, eu suporto. Disse Paulo, tudo suporto, tudo creio. E suporto e creio naquele que me fortalece, eu tudo confio, porque sei o tanto ter pouco, como o tanto ter muito. Mas de nada me falta, porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo olhava o ponto de vista do lado bom da coisa. Em tempos bons e tempos difíceis, ele conseguia ver, do ponto de vista cristão, do ponto de vista do discípulo, de seguidor de Cristo, ele conseguia ver que redundava em muita graça o tal sofrimento, a tal luta que ele passava. Quem sabe a pergunta é para nós, você que está passando por problema, por luta, por situações difíceis. Você está conseguindo ver o lado bom da coisa? Você está conseguindo ter os olhos bons? Você consegue, igual Deus ele compreender por que está passando? Há um lado bom nisso? Porque os nossos irmãos antigamente sofreram muitos danos, mas ainda em tudo eles conseguiam ver a obra de Deus de uma maneira sobrenatural, que até o ruim, até o difícil, até o dificultoso era bom, era agora Deus glorioso, redundava em muita graça e muita glória a Deus. Trazia certa experiência e bagagem para a sua vida. Então que nós conseguimos ter esse ponto de vista, ver o lado bom da vida, como vinha Cristo e como viu os apóstolos antigos de Deus, sabendo que toda a tribulação que temos passado há um lado bom, há um lado glorioso, há algo sobrenatural ali para chamar a nossa atenção. Que na dificuldade, na luta, no difícil, é ali que o tenta, é ali ó Deus que expande, é ali que superabunda a graça, o poder de Deus por tal sofrimento. Será que nós conseguimos ver que Deus, que Jesus Cristo, seu Espírito Santo, possa nos dar olhos bons e ensinar-nos, conseguimos ter esse ponto de vista como tivemos de Deus, que é naquela fraqueza, naquela luta, naquela peleja a qual estamos passando, que é morada do centro do poder da vontade de Deus. Que podemos ter esse lado bom. Ao contrário, se não conseguimos, falharemos, cairemos, desviemos, se perderemos, se não conseguimos ter esses olhos. Bom que fala Cristo, pois os olhos é a candeia da vida. Que a candeia resplandeça sobre nós, maravilhosa luz do nosso Senhor Jesus e do seu Evangelho que nos trouxe da treva para a sua maravilhosa luz, para a salvação da nossa alma e de todo aquele quanto o Senhor esclarecer e iluminar. Receba a doce paz de Jesus.